Vamos lá, ainda exercício sobre ligação iônica covalente metálica. O último, tá? Os últimos, para a gente partir amanhã para o próximo conteúdo. Então, lá no livro de atividades, página 21. Vamos lá. Entre os 3 ácidos do uso industrial mais importantes está o ácido nítrico. Trata-se de um ácido forte que, diluído em solução aquosa, se ioniza produzindo o H+, e o NO3-. Determine o tipo de ligação entre os átomos dos elementos químicos que constituem esse ácido. HNO3. Hidrogênio. O N na tabela periódica é um ametal. E o oxigênio é ametal. Ligação de hidrogênio com ametal ou ametal com ametal, eu sempre tenho uma ligação do tipo covalente. Então, para eu saber o tipo de ligação que prevalece, eu tenho que ir lá na tabela periódica. Metal mais ametal e metal mais hidrogênio, se fosse isso aqui, seria iônica. Como é hidrogênio e ametal mais ametal, então ela é covalente. Um aluno recebeu o seguinte desafio: apresentar para sua turma um composto formado por um metal e com um halogênio, justificando o tipo de ligação entre os átomos dos elementos químicos. Então, metal alcalino terroso, um metal. O alcalino terroso sempre tem a carga de +2. E um halogênio. O halogênio é um ametal. Está no grupo 7A, então tem carga -1. Já sei que a ligação é iônica, porque metal mais ametal, a ligação é iônica. Lembrando que grupo 1A e grupo 2A, 1A é +1, 2A é +2. Lá na tabela periódica, 6A é carga -2 e 7A, a carga dele é -1. Então, vamos continuar. Após realizar a tarefa, ele fez algumas afirmações para serem apresentadas aos demais colegas. O metal alcalino terroso, por ter 2 elétrons na camada de valência, apresenta tendência a formar um cátion bivalente. Verdadeiro. Cátion positivo e bivalente, que quer dizer que tem 2 cargas positivas. Então, a primeira ele acertou. O halogênio, por ter 7 elétrons de valência, quer dizer, na última camada, apresenta tendência em formar um ânion bivalente. É ânion, mas é bivalente? Não. O que está errado aqui é que ele não é bivalente, ele é monovalente. O composto formado é molecular, pois a ligação entre átomos ocorre pelo compartilhamento de elétrons. Molecular quer dizer que é covalente. É covalente? Errado. Ligação iônica. O composto formado pode ser representado pela fórmula MX2, sendo N de metal alcalino e X o halogênio. Vamos ver. O M mais 2 e o ametal ele mandou chamar de X, que é -1 ali em cima. Então, vai cruzar, vai ficar MX2, né? O 2 vem para cá. E ele diz que MX2, verdadeiro. Então, quantos alunos acertou? Ele acertou 2. Ele acertou a 1 e a 4. O que está incorreta na 2? A 2 porque ele vai formar um ânion monovalente. E o que está errado na 3? A ligação é ligação iônica. Coloquem isso aí bonitinho no livro de atividades, lá na página 21. Vamos à próxima? A série americana intitulada Breaking Bad vem sendo apresentada no Brasil e relata a história de um professor de química. Na abertura da série, 2 símbolos químicos são representados em relação às 2 primeiras letras de cada palavra do título. Considerando a regra do quinteto, a substância química formada pela ligação entre os 2 elementos é Br, né, do bromo, e Ba do bad. Então, o Br está no grupo 7A. E o Ba, que é o bário,
Tá no grupo 2A. Então, eu tenho a ligação do BA, que é um metal, e do BR, que é um ametal. Já sei que a ligação é iônica. Metal mais ametal, a ligação é iônica. Grupo 2A, a carga é mais 2. E grupo 7A é menos 1. Eu vou cruzar eles, o 2 vem para cá, 1 não cruza. A fórmula do composto é BA, BR, 2. BA, BR, 2, letra E. Breaking Bad. Próxima. O monóxido de carbono, CO, é um gás incolor, inodoro e tóxico. É proveniente da combustão incompleta de combustíveis fósseis. Sobre esse óxido, escreva a fórmula eletrônica. CO, um C e um O. Gente, não tem carga positiva e negativa, por quê? Eu tenho a metal, que é o C, e a metal. Então, eu não tenho ligação iônica. Então, eu não posso colocar carga positiva e negativa ali. Eu tenho que colocar as bolinhas, ó. O C está no grupo... Que grupo que o C está? 4A, por isso que ele tem 4 bolinhas. E o O tem 6 bolinhas, porque ele está no grupo 6A. Então, vamos botar 6 bolinhas aqui pro O. Para formar a ligação, o O tem 6, ele precisa de 2, ó. 1, 2. Então, o O ficou com 8. Porém, nesse momento, o C está com 6 só. Então, existe aquela ligação que chama-se dativa, onde o parzinho do O, esse parzinho do O que vale para o O, também vai valer para o C. Essa é a fórmula eletrônica e a fórmula estrutural vai ficar assim. A setinha indicando quem é que está doando, que é só o O. Essa eu acho que era a mais difícil que a gente vai fazer no dia. Vamos para a 16. Ligação metálica, ligação covalente e ligação iônica. Baixo ponto de fusão e ebulição é a covalente, sempre. Brilho característico são os metais, são brilhosos. E que conduz a corrente elétrica quando dissolvido em água ou fundido são os compostos iônicos. Então, essas características, essas teorias, tem que ir lá rever nas aulas que já passaram, tá? Admirável Pequeno Mundo. Do bronze aos chips. Colunista retraça a história do domínio dos novos materiais pelo homem. Nosso cotidiano está cercado de objetos e materiais obtidos de mais diversas formas. Com o passar do tempo, descobriu-se como modificar os encontrados na natureza e produzir novos. Os materiais metálicos, cerâmicos, poliméricos, entre outros, facilitam muito a nossa vida. Imagine, por exemplo, como seria o mundo sem os plásticos, que são materiais poliméricos, ou o aço utilizados em nossa infinidade de aplicações. A capacidade de produzir novos materiais remota a tempos muito distantes. Na idade do bronze, há 5.300 anos, iniciou-se a produção dessa liga metálica, constituída de cobre e estanho. A partir da descoberta desse novo material, foi possível desenvolver ferramentas, armas, estátuas, etc. Dois elementos de características distintas, quando isolados, adquirem novas propriedades quando são misturados. Na grande maioria dos materiais, é isso que acontece. A mistura vai além das partes individuais. Atualmente existe uma infinidade de ligas metálicas, com as mais diversas aplicações. O aço, por exemplo, é uma liga de ferro que chega a ter mais de uma dezena de outros elementos, empregado nos mais diferentes ramos, principalmente por causa da sua resistência mecânica e da facilidade de ser fabricado. Outras ligas baseadas em titânio são utilizadas na fabricação de próteses de diversas partes do corpo, como, por exemplo, o joelho ou o fêmur. É difícil um metal puro apresentar todas as qualidades necessárias para determinada aplicação prática. Por isso é comum em nosso cotidiano encontrar a mistura de 2 ou mais elementos metálicos, ou de metal com outros elementos, não necessariamente metálicos. Essa mistura é conhecida como liga metálica. No quadro a seguir, indique 3 ligas metálicas presentes em seu dia a dia, sua composição química e uma aplicação. A liga metálica cobre com ouro, que é chamada... Opa, a composição química é para pôr ele do lado. Então, vamos colocar aqui. O ouro
18 quilates, que é uma composição de ouro, AU e CU, e é usado em joias. Ok? O bronze, que a gente pode juntar cobre com estanho, é utilizado em medalhas. O aço, que é a junção de cobre, pode ter prata, bem raro ter prata, mas pode parecer ferro, que é utilizado em ferramentas ou ferramentas de cozinha, ou em ferragens. Aí a utilidade é diversa, ok? Aqui vocês podem colocar outros, pesquisem ali no Google, tem várias outras ligas metálicas do dia a dia. Próximo. Para fabricar um dispositivo condutor de eletricidade, uma empresa dispõe dos materiais apresentados. Composição química. Então, o material 1 é feito de carbono, o 2 de enxofre, o 3 de arsênio e o 4 de ferro. Sabe-se que a condutividade elétrica de um sólido depende do tipo de ligação interatômica existente em uma estrutura. Nos átomos que realizam ligação metálica, os elétrons livres são os responsáveis por essa propriedade. Assim, o material mais eficiente para a fabricação do dispositivo é representado pelo seguinte número. Qual desses é metal? Lá na tabela periódica. O único metal nessa tabela periódica dessas opções que tem aqui é o ferro. Então, é o material 4. Gente, se eu quero características metálicas de boa condução, eu uso metal. Isso não tem questionamento. 3 substâncias puras, X, Y e Z. Tiveram suas condutividades elétricas testadas quanto ao estado sólido como no estado líquido e dados obtidos foram resumidos na tabela. Quem conduz no sólido e no líquido é uma ligação metálica. Quem só conduz no líquido é uma iônica. Quem não conduz nem no sólido nem no líquido é covalente. Então, vamos à pergunta. Com base nessas informações, é correto afirmar que a substância iônica é apenas a Y, que ela só conduz no estado líquido, no sólido, a composto iônico não conduz. Gente, o sal de cozinha é um composto iônico. Se eu tocar nele na forma sólida, ele não vai me dar choque. Agora, mesmo se eu colocar uma corrente elétrica ali, agora a água com sal, se eu colocar uma corrente elétrica ali, ela vai me dar um choque, ela vai conduzir corrente elétrica. Então, eu preciso da água. Ele sólido não conduz, só ele ou dissolvido em água ou derretido. No poema Confidência do Itabirano, de Carlos Drummond de Andrade, é possível identificar a relação que o poeta estabelece entre seus sentimentos e a propriedade do metal mais produzido no mundo, o ferro. Há alguns anos vivi em Itabira, principalmente nasci em Itabira, por isso sou triste, orgulhoso de ferro. 90% de ferro nas calçadas, 80% de ferro nas almas. Esse alheamento do que na vida é porosidade e comunicação. De Itabira trouxe prendas diversas, que ora te ofereço, estes são bendito do velho santeiro, Alfredo Durval. Essa pedra de ferro, futuro aço do Brasil. Esse couro de anta estendido no sofá da sala de visitas. Este orgulho, esta cabeça baixa. O ferro encontrado em Itabira está na forma de minério, onde o principal composto é o óxido de ferro 3. Está aqui. A obtenção do ferro metálico se faz através de uma reação de redução do minério. Diferencie o Fe2O3 do ferro metálico Fe quanto ao tipo de ligação envolvida e quanto à capacidade de condução de corrente elétrica. Fe2O3, metal, mais a metal, então eu tenho composto iônico. No estado sólido, ele não conduz. No estado líquido, ele conduz. Agora, o ferro sozinho é só um metal. Então, a ligação é do tipo metálica. E ele conduz como sólido, sim. E quando líquido, também.
composto iônico, Fe2O3. E só o Fe sozinho, o ferro metálico, é um composto metálico. Esta pedra de ferro, o futuro aço do Brasil. O aço é uma liga metálica constituída de ferro, cromo, níquel e carbono. Coloque os metais que compõem essa liga em ordem crescente de raio atômico. Então tá. Tabela periódica. Quem está mais próximo, mais à esquerda da tabela periódica. Então, esse elemento, deixa eu ver se eu acho minha tabela periódica aqui, ele tem maior raio atômico. Então, a gente sabe que o carbono, a ordem, tá bem essa daqui, né? Acho que é cromo, ferro, níquel e carbono. Ele quer em ordem crescente de raio, do menor para o maior. Então, o que tá mais à esquerda tem maior raio, então o cromo tem maior raio. Então, a ordem crescente é C, Ni, C é menor que Ni, que é menor que Fe, que é menor que Cr. Essa é a ordem crescente do menor para o maior. Lembra que quanto mais à esquerda, maior o raio. Próxima. Opa, então terminamos os exercícios, ligação iônica covalente metálica. Próxima aula é conteúdo novo, geometria molecular. Beijos, até amanhã.